Fala galera, a gente passou esse tempo aí sumido, né? E por consideração a vocês que se inscreveram no nosso canal, estavam gostando dos nossos vídeos, a gente resolveu falar porque os vídeos no canal acabaram, né? E porque a gente passou todo esse tempo aí sem aparecer aqui pra vocês, né? A consideração por quem se inscreveu e estava gostando dos nossos vídeos é grande, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui hoje e falar um pouco do futuro ou da finalização do nosso canal, né? Pra quem não conhece a gente é um casal que tinha iniciado um projeto de conhecer o Brasil usando o nosso próprio carro como motorhome. Pra quem ainda não assistiu os vídeos, se inscreva aqui no canal e assiste aí. E vamos lá, né? Falar porque a gente acabou parando aí com o canal, né? O nosso projeto inicial era começar a andar por nosso estado, né, que é Alagoas, para ir pegando o jeito, a prática, né, Poliana? Até mesmo ver se tava faltando comprar mais alguma coisa, o que é que tava... pra gente ir pegando as manhas, né, do negócio. E acabou que a mãe de Poliana teve um acidente doméstico, né? Explica aí, Poliana, o que é que aconteceu com sua mãe. No início do canal, a gente não tinha como ficar viajando 100%, porque, pra quem não sabe, eu sou engenheira química, fiz mestrado e doutorado na mesma área, e eu tava finalizando meu pós-doc ano passado, que foi o ano de 2024. Então, não tinha como ficar 100% na estrada. Então, a ideia inicial era fazer algumas viagens curtas aqui perto, pra que a gente fosse... pegando experiência, né? né? E vendo se gostava, principalmente. Então, como já tinha esse empecilho, que era o fato de eu estar terminando o meu pós-doutorado, a gente não tinha como ficar 100% na estrada. E ano passado, final de janeiro, a minha mãe tropeçou em casa mesmo e acabou caindo no sofá e teve uma fratura no fêmur. Uma fratura no fêmur já perto do quadril. Então, era uma cirurgia muito delicada, até pela idade dela, né? Ela estava com 65 anos, hoje a minha mãe tem 66, esse ano já faz 67, né? Estamos em 2025. E devido a esse acidente que ela teve, aí a gente, obviamente, ela passou por uma cirurgia, né? Teve que colocar haste, pino e tudo mais. E teve um tempo de recuperação, né? Primeiro teve que fazer exame para poder fazer cirurgia. Depois da cirurgia, passou um mês sem poder colocar o pé no chão. Então, boa parte da recuperação dela foi aqui em casa, fui eu que cuidei, né? No início, meus irmãos ainda conseguiam dar um apoio, mas depois acabou que ela ficou aqui em casa, se recuperando aqui em casa, né? Então, tinha fisioterapia, tinha um monte de coisa pra fazer que não tinha como eu me assentar no momento. E paralelo a isso, quem já acompanha o canal conhece o Luke, né? E só rapidinho, e antes disso acontecer com a sua mãe, né? A gente tava indo praticamente todo final de semana, né? Pra algum lugar, fazer vídeo pra vocês e tudo mais. A gente, quando conseguia ir numa quinta, numa sexta, já ia, né? Isso, exatamente. Aí quando aconteceu isso com a mãe dela, a gente teve que parar porque precisou dar esse suporte à mãe dela, né? A minha sogra. Isso, e paralelo a isso, quem já viu alguns vídeos aqui do canal, lembra do Luke, que é nosso cachorrinho, né? Mas mesmo na verdade, eu tenho o Luke desde que eu tinha 17 anos. E nessa época do acidente da minha mãe, a saúde do Luke começou a piorar muito, né? Por causa da idade dele, né? Ele já tava com 15 anos. E aí a gente começou a ter vários episódiozinhos que, pela idade dele, era compreensível, né? O Luke sempre teve as taxas muito boas, mas já era um paciente cardíaco, que eu não sei se eu comentei em outros vídeos, e era um paciente também que tinha uma deficiência visual, né? Ele enxergava, mas ele tem uma doença que deposita cálcio no corpo dele como um todo. Então, os olhinhos dele já eram bem brancos, que era justamente por conta desse cálcio que ia se depositando. E aí, então, a gente já tinha essas duas comorbidades, que não permitia que a gente ficasse em certos locais, né? Quando a gente viajava. Tanto que teve, eu acho que o primeiro vídeo, a gente não conseguiu ficar na praia lá em Coruripe, por conta do vento que estava muito forte e estava muito ruim para ele, né? E a gente começou a notar, né, que ele estava assim muito molinho, muito velhinho para aguentar esse tipo de viagem, né? Porque como a gente ia iniciar aqui no Nordeste mesmo, lugares muito quentes, a gente tava dormindo no carro, então assim, a gente achou melhor priorizar ele, né? Porque quem tem cachorro sabe, né? O amor que a gente tem por eles. Então é um sonho da gente viajar o mundo, mas por ele a gente passaria o resto das nossas vidas em casa se fosse para estar ao lado dele, né? Então a gente via que ele tava bem molinho, bem velhinho e não ia aguentar acompanhar a gente. Então a gente preferiu ficar em casa. Aí dentro disso, por conta da idade dele, né? Foi aparecendo cada vez mais problemas, né, Poliana? Isso, como eu
estava falando, né? Ele começou a ter alguns episódiozinhos de piora, teve uma inflamaçãozinha no pulmão no início do ano passado, mais do meio pro final ele teve uma gastrite severa, e aí a gente tratou essa gastrite, tudo assim que para a idade dele era muito explicável. Apesar de ter esses problemas, ele sempre teve as taxas muito boas e era um cachorro muito ativo. E para a idade dele, né, que quem viu nos primeiros vídeos, né, ele acho que nos primeiros vídeos ele já estava com o quê? Com 15 anos. 15 anos e muita gente até se surpreendia quando a gente falava a idade dele, né? Porque ele corria, fazia tudo, tinha todos os dentes. Isso, exatamente. E aí agora, mais pro final do ano passado, né, os vômitos dele voltaram, que foi um dos sintomas da gastrite dele, né? E aí imediatamente eu já levei para veterinário e tudo mais, só que a gente viu que não era mais só uma gastrite, né? Ele começou a ter problema renal, onde a gente tinha que fazer uma hidratação subcutânea nele a cada 3 dias, e o que antes era uma gastrite voltou em forma de úlcera. Então já era um problema um pouco mais grave, mas da mesma forma levamos ele nos melhores especialistas que tem aqui na nossa cidade e fizemos o tratamento dele, porém, né, a gente suspeita que essa doença, né, de deposição de cálcio dele, ou foi depositando o cálcio no cérebro, formando pequenos cristais, né, ou ele tinha um tumor no cérebro. A gente não tem como saber isso, porque o exame que mostraria isso pra gente, que seria uma tomografia, não tinha como ele fazer, porque ele não aguentaria anestesia, tampouco a cirurgia. Então, é como a neurologista que nos atendeu, né, explicou pra gente que não adiantava a gente seguir com aquilo, porque, beleza, ele podia conseguir passar pela tomografia e pela cirurgia, mas que vida ele teria, né, de um pós-cirúrgico no crânio que teria que abrir, enfim, uma coisa muito invasiva, né? Então, nós fizemos o tratamento paliativo, né, que chama, até onde deu, né? Até onde ele conseguiu ter uma vida boa, digamos assim, né? Confortável, até onde estava confortável para ele. Com o passar do tempo, por conta desse problema neurológico, ele foi perdendo as movimentações, né? De perna, as patinhas dele foi parando. Primeiro ele foi se desequilibrando, depois ele foi perdendo os movimentos. E aí ele só tinha movimentação basicamente da cabeça, até que por fim ele perdeu toda a movimentação por conta dessa parte neurológica e nós perdemos ele. Acho que vai fazer 15 dias ainda, então... Foi, a gente tá gravando esse vídeo em abril, e ele descansou, né, no dia 19 de março. Isso. Eu não sei, a gente tá gravando esse vídeo, não sei nem se eu vou colocar ao ar, mas pretendo colocar, como falei, consideração a quem estava curtindo o nosso canal, se inscreveu. Mas a gente não tem filho, né? O Luke, para quem tem cachorro, vai entender, né? O amor que a gente sente. Era o nosso filho. E assim, como falei, o nosso sonho é conhecer o mundo, mas se fosse para ter ele aqui com a gente, eu optaria por passar o resto da minha vida em casa, se fosse para estar ao lado dele. Agora, eu tenho certeza que a gente deu para ele a melhor vida do mundo, né? Ele foi um cachorro muito feliz com a gente. Sim. Muito feliz mesmo. Eu pensei, falei até com o Poliana, a gente gravar esse vídeo enquanto a gente estava cuidando deles aqui e mostrar para vocês o porquê a gente tinha sumido, mas a gente preferiu deixar vocês com a lembrança só do cachorro feliz, que apesar de bem velhinho, demonstrava uma juventude que todo mundo se surpreendia quando a gente falava a idade dele. Então a gente prefere que vocês fiquem na memória, assim como a gente gosta de lembrar dele também, muito feliz, muito ativo, e um cachorro que ensinou muita gente, né, de querer viver, aproveitar a vida, porque ele lutou muito pela vida dele e descansou, né? Descansou. A gente não sabe se a gente vai continuar com o canal. A gente também não quer começar. A gente até pensou em pegar a estrada, né, Poliana? Mas para desaparecer um pouco e tal, provavelmente a gente não grave nada. Mas a gente não tá querendo fazer vídeo de passeios e tudo para vocês. Pegar a estrada e fazer uns vídeos com a gente triste, né? A gente não quer passar isso para vocês, porque o canal começou como um canal alegre, para cima. Então a gente vai passar esse período aí, né? E quem sabe a gente volta aí com novos vídeos, né? Quando a gente tiver se sentindo melhor, né? E passar uma vibe melhor para vocês.
Obrigado por tudo, pessoal. Obrigado por estar junto com a gente esse tempo todo. Para quem ainda não é inscrito e quiser saber se esse canal ainda vai ter uma continuidade, provavelmente sim. Se inscreve no canal, curte, compartilha e mais uma vez, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Diga, papai, diga.